Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. John é aquele cara que sabe mais do que fala e que quando fala, alguém morre. O John é um imigrante que foi atrás de um sonho simples, recomeçar a vida com a família numa terra nova. Só que essa terra nova é o tipo de lugar onde as pessoas são mais rápidas no gatilho do que na bondade, e onde a lei só funciona se quem manda resolver que ela funciona. E aí já dá para imaginar. Se alguém quer paz num lugar assim, normalmente essa paz dura 5 minutos. Quando John finalmente vê a esposa e o filho descendo daquela diligência, dá para sentir até daqui o alívio que passa pelo rosto dele. Era como se, depois de anos engolindo poeira, saudade e silêncio, ele finalmente pudesse respirar sem sentir um peso no peito. Tinha cheiro de vida nova no ar, aquela sensação boa de é agora que tudo vai dar certo. Mas se tem uma coisa que o Velho Oeste nunca soube fazer, foi respeitar a alegria dos outros. Lá, felicidade é igual água no deserto. Você encontra, mas dura pouco. E é exatamente isso que acontece. Eles entram na diligência rumo à nova casa, conversam, riem meio tímidos, tentando recuperar o tempo perdido, e ali você já pensa, poxa, finalmente um momento de paz. Mas no faroeste, se tudo está parecendo perfeito, pode apostar que o desastre está esperando atrás da próxima curva. E a curva chega rápido, muito rápido. Dentro da diligência, 2 homens aparecem. Homens daqueles que você olha e já sente que não vai dar bom. Bêbados, agressivos, sem nada a perder e sem vontade nenhuma de serem civilizados. Começa aquele clima pesado, desconfortável, aquele silêncio tenso que parece que até o cavalo percebe. E aí, dentro de um espaço apertado, sem como fugir, tudo desanda. O ataque é rápido, covarde e violento. John tenta defender a família, claro que tenta, mas ele é só um homem tentando segurar um mundo que está desabando em segundos. É brutal ver como tudo aquilo que ele esperou por anos é arrancado das mãos dele de forma tão cruel. A esposa e o filho, que deveriam ser o começo de uma nova vida, viram o estopim de uma tragédia irreversível. Aquele momento é seco, frio, e o filme não tenta transformar em algo bonito ou cinematográfico. É cru, é real, é dor pura. E aí, no auge da desesperança, vem um estalo que muda tudo. John faz o que qualquer homem do Oeste faria quando já perdeu tudo. Usa o que lhe resta, coragem e ódio. E é ali mesmo, naquele deserto sem testemunhas, que o ciclo da vingança começa. Ele reage, mata os 2 agressores, toma de volta o único controle que ainda podia ter. E você percebe pelo olhar dele depois do confronto que ele não matou por glória nem por fúria, mas porque não havia outra saída. Era isso ou morrer por dentro e por fora. Só que aí vem o problema. E problema grande. Um dos homens que John matou não era um Zé Ninguém qualquer, era o irmão de Henry de la Rue, o tirano que manda naquela região como se a terra, o ar e o destino das pessoas fossem propriedade dele. De la Rue não é só um vilão, ele é um furacão de fúria, crueldade e poder. Um homem que não aceita perdas e que transforma qualquer dor dele em dor dos outros. Quando ele descobre a morte do irmão, a cidade inteira treme. Ninguém ousa contrariá-lo. Ninguém tenta enfrentar. Ninguém nem respira direito na presença dele. E aí é que John percebe que não matou apenas para sobreviver. Ele acidentalmente assinou sua própria sentença. Não porque errou, mas porque no Velho Oeste a justiça nunca foi igual para todo mundo. E para de la Rue, a morte do irmão não importa se foi legítima defesa. Importa que ele precisa de alguém para culpar. E ele escolhe John. E enquanto John tenta enterrar sua dor, enterrar sua família, enterrar o pouco que restava da vida que sonhou, de la Rue surge como uma tempestade. Traz consigo homens armados, ameaças veladas, fogo e medo. E o mais trágico,
A cidade inteira aceita. Aceita porque é mais fácil obedecer do que lutar. Porque é mais seguro fechar os olhos do que encarar o tirano. Porque naquele pedaço de mundo, coragem é uma moeda rara. E Jon, sozinho diante de tudo isso, percebe que não existe volta. A vida que ele queria acabou ali, mesmo, naquele dia. Agora só resta a luta. Não porque ele quer ser um herói, ele nunca quis, mas porque o mundo o obrigou. Porque tiraram tudo dele e ainda querem tirá-lo também. E o pior é que a cidade aceita. Aceita não porque gosta, mas porque aprendeu que lutar contra ele é cavar a própria cova. Então todo mundo vive pisando em ovos, fingindo normalidade, esperando que o próximo castigo caia no vizinho, não neles. E nesse cenário chega o Jon, justamente o homem que matou o irmão do tirano. Só imagina o tamanho do alvo nas costas dele. A notícia da morte do irmão de Delarue é como um estouro de trovão no meio do deserto. Ele não pensa duas vezes, reúne seus capangas, monta no cavalo e transforma o luto em fúria. E quando ele chega na cidade, você vê nos olhos das pessoas que elas sabem. Alguém vai pagar. Alguém inocente, culpado, qualquer um. Para Delarue isso não importa. O que importa é mostrar que ninguém toca na família dele impunemente. Aí vem uma das partes mais pesadas do filme. O prefeito e o xerife da cidade, que deveriam ser aqueles que defendem o povo, escolhem defender a própria sobrevivência. Eles entregam o Jon, como se estivessem entregando um pacote. Não tentam entender o que realmente aconteceu, não tentam investigar, não tentam nada. Apenas aceitam as regras de Delarue porque sabem que se não obedecerem, são eles que vão parar 6 palmos abaixo da terra. A covardia vira política oficial da cidade. E no meio desse ambiente sufocante aparece uma personagem que não fala, mas diz tudo. Madeleine, a mulher do irmão de Delarue, interpretada pela Eva Green. Ela já passou por tanto sofrimento que a expressão dela virou uma mistura de silêncio, dor e resistência. Ela é muda, mas cada gesto dela revela um mundo inteiro. Um mundo de abusos, humilhação e sobrevivência. E você percebe que, assim como Jon, ela também vive presa no inferno que não escolheu. Enquanto isso, Delarue começa a caçada. Ele já sabe que foi Jon, e ele quer fazer disso um exemplo. A violência dele transborda, vira espetáculo, e a cidade inteira assiste, impotente. Ele quer que todos entendam que nada acontece sem a bênção dele. Se a justiça não existe ali, ele cria a própria, e ela sempre é cruel. Só que tem um detalhe que o Delarue não percebe. Jon não é um homem comum. Ele é um imigrante que fugiu da guerra, que lutou, perdeu a família e ainda assim tentou recomeçar. É um homem calejado, duro por dentro, mas que só queria viver em paz. Só que agora ele virou uma tempestade. Ele não tá mais fugindo, ele tá planejando, observando, esperando o momento certo. E cada minuto que Delarue pressiona a cidade, mais as pessoas percebem que talvez, só talvez, exista alguém capaz de enfrentá-lo. Não que elas digam isso em voz alta, ninguém é louco. Mas a esperança silenciosa começa a surgir nos cantinhos escuros das casas, nos cochichos, nos olhares que desviam rápido. A cidade não percebe ainda, mas a chegada do Jon ali não foi só um acaso trágico. Foi uma rachadura no poder de Delarue. Um pequeno detalhe que parece nada, mas que pode virar um caos completo. Ele não tem mais família, não tem mais paz, não tem mais nada. E quando alguém chega nesse ponto, a coragem dele vira algo assustador. Enquanto isso, Madeleine observa tudo. Ela percebe que Jon é diferente. Ela enxerga nele uma força que ela mesma perdeu anos atrás. E sem dizer uma palavra, ela começa a se aproximar. Não como um romance, mas como uma sobrevivente reconhecendo o outro sobrevivente. Ela sabe o tipo de homem que enfrenta Delarue e vive para contar. E isso muda tudo. A cidade vive esses dias tensos, com Delarue ditando o ritmo, Jon fugindo e se escondendo, e o medo se espalhando como fumaça pela praça principal. Mas a cada novo ataque do tirano, a cada injustiça, a cada gesto de covardia coletiva, Jon se fortalece por dentro. Ele sabe que não pode fugir para sempre. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que devolver o golpe. Chegamos agora no momento em que tudo aquilo que foi construído, dor, injustiça, medo, coragem silenciosa, finalmente desaba de vez. A cidade tá um barril de pólvora. Delarue tá mais agressivo do que nunca. E Jon virou uma faca afiada. Não tem mais nada que o prenda, nada que o faça recuar. Ele tá pronto para enfrentar o inferno inteiro se precisar. E, na verdade, é exatamente isso que vai acontecer. A grande virada começa quando Jon finalmente deixa de ser apenas o homem perseguido e passa a ser o homem que ataca. Ele sabe que não pode derrotar Delarue simplesmente aparecendo na rua para um tiroteio de peito aberto. Seria suicídio.
Então ele começa a agir como alguém que conhece guerra de verdade, observando, estudando o terreno, usando a escuridão, se movendo quieto como um fantasma. Ele sabe que a única chance é desestabilizar os homens de Delarue um por um. E aí começa uma sequência incrível. Jon desmonta parte da quadrilha do vilão com inteligência, estratégia e uma precisão que deixa claro o tipo de passado militar que ele carrega. Ele é rápido, mortal e silencioso. E pela primeira vez, a cidade vê o tirano perder o equilíbrio. Você percebe que a máscara de poder dele absoluto começa a rachar. Jon é aquele cara que sabe mais do que fala e que quando fala, alguém morre. O Jon é um imigrante que foi atrás de um sonho simples, recomeçar a vida com a família numa terra nova. Só que essa terra nova é o tipo de lugar onde as pessoas são mais rápidas no gatilho do que na bondade, e onde a lei só funciona se quem manda resolver que ela funciona. E aí já dá para imaginar. Se alguém quer paz num lugar assim, normalmente essa paz dura 5 minutos. Quando Jon finalmente vê a esposa e o filho descendo daquela diligência, dá para sentir até daqui o alívio que passa pelo rosto dele. Era como se, depois de anos engolindo poeira, saudade e silêncio, ele finalmente pudesse respirar sem sentir um peso no peito. Tinha cheiro de vida nova no ar, aquela sensação boa de é agora que tudo vai dar certo. Mas se tem uma coisa que o Velho Oeste nunca soube fazer, foi respeitar a alegria dos outros. Lá, felicidade é igual água no deserto. Você encontra, mas dura pouco. E é exatamente isso que acontece. Eles entram na diligência rumo à nova casa, conversam, riem meio tímidos, tentando recuperar o tempo perdido, e ali você já pensa, poxa, finalmente um momento de paz. Mas no faroeste, se tudo está parecendo perfeito, pode apostar que o desastre está esperando atrás da próxima curva. E a curva chega rápido, muito rápido. Dentro da diligência, 2 homens aparecem. Homens daqueles que você olha e já sente que não vai dar bom. Bêbados, agressivos, sem nada a perder e sem vontade nenhuma de serem civilizados. Começa aquele clima pesado, desconfortável, aquele silêncio tenso que parece que até o cavalo percebe. E aí, dentro de um espaço apertado, sem como fugir, tudo desanda. O ataque é rápido, covarde e violento. Jon tenta defender a família, claro que tenta, mas ele é só um homem tentando segurar um mundo que está desabando em segundos. É brutal ver como tudo aquilo que ele esperou por anos é arrancado das mãos dele de forma tão cruel. A esposa e o filho, que deveriam ser o começo de uma nova vida, viram o estopim de uma tragédia irreversível. Aquele momento é seco, frio, e o filme não tenta transformar em algo bonito ou cinematográfico. É cru, é real, é dor pura. E aí, no auge da desesperança, vem um estalo que muda tudo. Jon faz o que qualquer homem do Oeste faria quando já perdeu tudo. Usa o que lhe resta, coragem e ódio. E é ali mesmo, naquele deserto sem testemunhas, que o ciclo da vingança começa. Ele reage, mata os 2 agressores, toma de volta o único controle que ainda podia ter. E você percebe pelo olhar dele depois do confronto que ele não matou por glória nem por fúria, mas porque não havia outra saída. Era isso ou morrer por dentro e por fora. Só que aí vem o problema. E problema grande. Um dos homens que Jon matou não era um Zé Ninguém qualquer, era o irmão de Henry Delarue, o tirano que manda naquela região como se a terra, o ar e o destino das pessoas fossem propriedade dele. Delarue não é só um vilão, ele é um furacão de fúria, crueldade e poder. Um homem que não aceita perdas e que transforma qualquer dor dele em dor dos outros. Quando ele descobre a morte do irmão, a cidade inteira treme. Ninguém ousa contrariá-lo. Ninguém tenta enfrentar. Ninguém nem respira direito na presença dele. E aí é que Jon percebe que não matou apenas para sobreviver. Ele acidentalmente assinou sua própria sentença. Não porque errou, mas porque no Velho Oeste a justiça nunca foi igual para todo mundo. E para Delarue, a morte do irmão não importa se foi legítima defesa. Importa que ele precisa de alguém para culpar.
e ele escolhe John. E enquanto John tenta enterrar sua dor, enterrar sua família, enterrar o pouco que restava da vida que sonhou, Delarue surge como uma tempestade. Traz consigo homens armados, ameaças veladas, fogo e medo. E o mais trágico, a cidade inteira aceita. Aceita porque é mais fácil obedecer do que lutar. Porque é mais seguro fechar os olhos do que encarar o tirano. Porque naquele pedaço de mundo, coragem é uma moeda rara. E John, sozinho diante de tudo isso, percebe que não existe volta. A vida que ele queria acabou ali, mesmo, naquele dia. Agora só resta a luta. Não porque ele quer ser um herói, ele nunca quis, mas porque o mundo o obrigou, porque tiraram tudo dele e ainda querem tirá-lo também. E o pior é que a cidade aceita. Aceita não porque gosta, mas porque aprendeu que lutar contra ele é cavar a própria cova. Então todo mundo vive pisando em ovos, fingindo normalidade, esperando que o próximo castigo caia no vizinho, não neles. E nesse cenário chega o John, justamente o homem que matou o irmão do tirano. Só imagina o tamanho do alvo nas costas dele. A notícia da morte do irmão de Delarue é como um estouro de trovão no meio do deserto. Ele não pensa duas vezes, reúne seus capangas, monta no cavalo e transforma o luto em fúria. E quando ele chega na cidade, você vê nos olhos das pessoas que elas sabem. Alguém vai pagar. Alguém inocente, culpado, qualquer um. Para Delarue isso não importa. O que importa é mostrar que ninguém toca na família dele impunemente. Aí vem uma das partes mais pesadas do filme. O prefeito e o xerife da cidade, que deveriam ser aqueles que defendem o povo, escolhem defender a própria sobrevivência. Eles entregam o John, como se estivessem entregando um pacote. Não tentam entender o que realmente aconteceu, não tentam investigar, não tentam nada. Apenas aceitam as regras de Delarue porque sabem que se não obedecerem, são eles que vão parar 6 palmos abaixo da terra. A covardia vira política oficial da cidade. E no meio desse ambiente sufocante aparece uma personagem que não fala, mas diz tudo. Madeleine, a mulher do irmão de Delarue, interpretada pela Eva Green. Ela já passou por tanto sofrimento que a expressão dela virou uma mistura de silêncio, dor e resistência. Ela é muda, mas cada gesto dela revela um mundo inteiro. Um mundo de abusos, humilhação e sobrevivência. E você percebe que, assim como John, ela também vive presa no inferno que não escolheu. Enquanto isso, Delarue começa a caçada. Ele já sabe que foi John, e ele quer fazer disso um exemplo. A violência dele transborda, vira espetáculo, e a cidade inteira assiste, impotente. Ele quer que todos entendam que nada acontece sem a bênção dele. Se a justiça não existe ali, ele cria a própria, e ela sempre é cruel. Só que tem um detalhe que o Delarue não percebe. John não é um homem comum. Ele é um imigrante que fugiu da guerra, que lutou, perdeu a família e ainda assim tentou recomeçar. É um homem calejado, duro por dentro, mas que só queria viver em paz. Só que agora ele virou uma tempestade. Ele não está mais fugindo, ele está planejando, observando, esperando o momento certo. E cada minuto que Delarue pressiona a cidade, mais as pessoas percebem que talvez, só talvez, exista alguém capaz de enfrentá-lo. Não que elas digam isso em voz alta, ninguém é louco. Mas a esperança silenciosa começa a surgir nos cantinhos escuros das casas, nos cochichos, nos olhares que desviam rápido. A cidade não percebe ainda, mas a chegada do John ali não foi só um acaso trágico. Foi uma rachadura no poder de Delarue. Um pequeno detalhe que parece nada, mas que pode virar um caos completo. Ele não tem mais família, não tem mais paz, não tem mais nada. E quando alguém chega nesse ponto, a coragem dele vira algo assustador. Enquanto isso, Madeleine observa tudo. Ela percebe que John é diferente. Ela enxerga nele uma força que ela mesma perdeu anos atrás. E sem dizer uma palavra, ela começa a se aproximar. Não como um romance, mas como uma sobrevivente reconhecendo o outro sobrevivente. Ela sabe o tipo de homem que enfrenta Delarue e vive para contar. E isso muda tudo. A cidade vive esses dias tensos, com Delarue ditando o ritmo, John fugindo e se escondendo, e o medo se espalhando como fumaça pela praça principal. Mas a cada novo ataque do tirano, a cada injustiça, a cada gesto de covardia coletiva, John se fortalece por dentro. Ele sabe que não pode fugir para sempre. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que devolver o golpe. Chegamos agora no momento em que tudo aquilo que foi construído, dor, injustiça, medo, coragem silenciosa, finalmente desaba de vez. A cidade está um barril de pólvora. Delarue está mais agressivo do que nunca. E John virou uma faca afiada. Não tem mais nada que o prenda, nada que o faça recuar.
Ele tá pronto para enfrentar o inferno inteiro se precisar. E na verdade, é exatamente isso que vai acontecer. A grande virada começa quando Jon finalmente deixa de ser apenas o homem perseguido e passa a ser o homem que ataca. Ele sabe que não pode derrotar Delarue simplesmente aparecendo na rua para um tiroteio de peito aberto. Seria suicídio. Então ele começa a agir como alguém que conhece guerra de verdade. Observando, estudando o terreno, usando a escuridão, se movendo quieto como um fantasma. Ele sabe que a única chance é desestabilizar os homens de Delarue um por um. E aí começa uma sequência incrível. Jon desmonta parte da quadrilha do vilão com inteligência, estratégia e uma precisão que deixa claro o tipo de passado militar que ele carrega. Ele é rápido, mortal e silencioso. E pela primeira vez, a cidade vê o tirano perder o equilíbrio. Você percebe que a máscara de poder dele absoluto começa a rachar. Jon é aquele cara que sabe mais do que fala e que quando fala, alguém morre. O Jon é um imigrante que foi atrás de um sonho simples, recomeçar a vida com a família numa terra nova. Só que essa terra nova é o tipo de lugar onde as pessoas são mais rápidas no gatilho do que na bondade, e onde a lei só funciona se quem manda resolver que ela funciona. E aí já dá para imaginar. Se alguém quer paz num lugar assim, normalmente essa paz dura 5 minutos. Quando Jon finalmente vê a esposa e o filho descendo daquela diligência, dá para sentir até daqui o alívio que passa pelo rosto dele. Era como se, depois de anos engolindo poeira, saudade e silêncio, ele finalmente pudesse respirar sem sentir um peso no peito. Tinha cheiro de vida nova no ar, aquela sensação boa de é agora que tudo vai dar certo. Mas se tem uma coisa que o Velho Oeste nunca soube fazer, foi respeitar a alegria dos outros. Lá, felicidade é igual água no deserto. Você encontra, mas dura pouco. E é exatamente isso que acontece. Eles entram na diligência rumo à nova casa, conversam, riem meio tímidos, tentando recuperar o tempo perdido, e ali você já pensa, poxa, finalmente um momento de paz. Mas no faroeste, se tudo está parecendo perfeito, pode apostar que o desastre está esperando atrás da próxima curva. E a curva chega rápido, muito rápido. Dentro da diligência, 2 homens aparecem. Homens daqueles que você olha e já sente que não vai dar bom. Bêbados, agressivos, sem nada a perder e sem vontade nenhuma de serem civilizados. Começa aquele clima pesado, desconfortável, aquele silêncio tenso que parece que até o cavalo percebe. E aí, dentro de um espaço apertado, sem como fugir, tudo desanda. O ataque é rápido, covarde e violento. Jon tenta defender a família, claro que tenta, mas ele é só um homem tentando segurar um mundo que está desabando em segundos. É brutal ver como tudo aquilo que ele esperou por anos é arrancado das mãos dele de forma tão cruel. A esposa e o filho, que deveriam ser o começo de uma nova vida, viram o estopim de uma tragédia irreversível. Aquele momento é seco, frio, e o filme não tenta transformar em algo bonito ou cinematográfico. É cru, é real, é dor pura. E aí, no auge da desesperança, vem um estalo que muda tudo. Jon faz o que qualquer homem do Oeste faria quando já perdeu tudo. Usa o que lhe resta, coragem e ódio. E é ali mesmo, naquele deserto sem testemunhas, que o ciclo da vingança começa. Ele reage, mata os 2 agressores, toma de volta o único controle que ainda podia ter. E você percebe pelo olhar dele depois do confronto que ele não matou por glória nem por fúria, mas porque não havia outra saída. Era isso ou morrer por dentro e por fora. Só que aí vem o problema. E problema grande. Um dos homens que Jon matou não era um Zé Ninguém qualquer, era o irmão de Henry Delarue, o tirano que manda naquela região como se a terra, o ar e o destino das pessoas fossem propriedade dele. Delarue não é só um vilão, ele é um furacão de fúria, crueldade e poder. Um homem que não aceita perdas e que transforma qualquer dor dele em dor dos outros. Quando ele descobre a morte do irmão, a cidade inteira treme. Ninguém ousa contrariá-lo. Ninguém tenta enfrentar. Ninguém nem respira direito na presença dele.
E aí é que Jon percebe que não matou apenas para sobreviver. Ele acidentalmente assinou sua própria sentença. Não porque errou, mas porque no Velho Oeste a justiça nunca foi igual para todo mundo. E para Delarue, a morte do irmão não importa se foi legítima defesa. Importa que ele precisa de alguém para culpar. E ele escolhe Jon. E enquanto Jon tenta enterrar sua dor, enterrar sua família, enterrar o pouco que restava da vida que sonhou, Delarue surge como uma tempestade. Traz consigo homens armados, ameaças veladas, fogo e medo. E o mais trágico, a cidade inteira aceita. Aceita porque é mais fácil obedecer do que lutar. Porque é mais seguro fechar os olhos do que encarar o tirano. Porque naquele pedaço de mundo, coragem é uma moeda rara. E Jon, sozinho diante de tudo isso, percebe que não existe volta. A vida que ele queria acabou ali, mesmo, naquele dia. Agora só resta a luta. Não porque ele quer ser um herói, ele nunca quis, mas porque o mundo o obrigou. Porque tiraram tudo dele e ainda querem tirá-lo também. E o pior é que a cidade aceita. Aceita não porque gosta, mas porque aprendeu que lutar contra ele é cavar a própria cova. Então todo mundo vive pisando em ovos, fingindo normalidade, esperando que o próximo castigo caia no vizinho, não neles. E nesse cenário chega o Jon, justamente o homem que matou o irmão do tirano. Só imagina o tamanho do alvo nas costas dele. A notícia da morte do irmão de Delarue é como um estouro de trovão no meio do deserto. Ele não pensa duas vezes, reúne seus capangas, monta no cavalo e transforma o luto em fúria. E quando ele chega na cidade, você vê nos olhos das pessoas que elas sabem. Alguém vai pagar. Alguém inocente, culpado, qualquer um. Para Delarue isso não importa. O que importa é mostrar que ninguém toca na família dele impunemente. Aí vem uma das partes mais pesadas do filme. O prefeito e o xerife da cidade, que deveriam ser aqueles que defendem o povo, escolhem defender a própria sobrevivência. Eles entregam o Jon, como se estivessem entregando um pacote. Não tentam entender o que realmente aconteceu, não tentam investigar, não tentam nada. Apenas aceitam as regras de Delarue porque sabem que se não obedecerem, são eles que vão parar 6 palmos abaixo da terra. A covardia vira política oficial da cidade. E no meio desse ambiente sufocante aparece uma personagem que não fala, mas diz tudo. Madeleine, a mulher do irmão de Delarue, interpretada pela Eva Green. Ela já passou por tanto sofrimento que a expressão dela virou uma mistura de silêncio, dor e resistência. Ela é muda, mas cada gesto dela revela um mundo inteiro. Um mundo de abusos, humilhação e sobrevivência. E você percebe que, assim como Jon, ela também vive presa no inferno que não escolheu. Enquanto isso, Delarue começa a caçada. Ele já sabe que foi Jon, e ele quer fazer disso um exemplo. A violência dele transborda, vira espetáculo, e a cidade inteira assiste, impotente. Ele quer que todos entendam que nada acontece sem a bênção dele. Se a justiça não existe ali, ele cria a própria, e ela sempre é cruel. Só que tem um detalhe que o Delarue não percebe. Jon não é um homem comum. Ele é um imigrante que fugiu da guerra, que lutou, perdeu a família e ainda assim tentou recomeçar. É um homem calejado, duro por dentro, mas que só queria viver em paz. Só que agora ele virou uma tempestade. Ele não tá mais fugindo, ele tá planejando, observando, esperando o momento certo. E cada minuto que Delarue pressiona a cidade, mais as pessoas percebem que talvez, só talvez, exista alguém capaz de enfrentá-lo. Não que elas digam isso em voz alta, ninguém é louco. Mas a esperança silenciosa começa a surgir nos cantinhos escuros das casas, nos cochichos, nos olhares que desviam rápido. A cidade não percebe ainda, mas a chegada do Jon ali não foi só um acaso trágico. Foi uma rachadura no poder de Delarue. Um pequeno detalhe que parece nada, mas que pode virar um caos completo. Ele não tem mais família, não tem mais paz, não tem mais nada. E quando alguém chega nesse ponto, a coragem dele vira algo assustador. Enquanto isso, Madeleine observa tudo. Ela percebe que Jon é diferente. Ela enxerga nele uma força que ela mesma perdeu anos atrás. E sem dizer uma palavra, ela começa a se aproximar. Não como um romance, mas como uma sobrevivente reconhecendo o outro sobrevivente. Ela sabe o tipo de homem que enfrenta Delarue e vive para contar. E isso muda tudo. A cidade vive esses dias tensos, com Delarue ditando o ritmo, Jon fugindo e se escondendo, e o medo se espalhando como fumaça pela praça principal. Mas a cada novo ataque do tirano, a cada injustiça, a cada gesto de covardia coletiva, Jon se fortalece por dentro. Ele sabe que não pode fugir para sempre. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que devolver o golpe.
chegamos agora no momento em que tudo aquilo que foi construído, dor, injustiça, medo, coragem silenciosa, finalmente desaba de vez. A cidade tá um barril de pólvora. De La Rue tá mais agressivo do que nunca. E John virou uma faca afiada. Não tem mais nada que o prenda, nada que o faça recuar. Ele tá pronto para enfrentar o inferno inteiro se precisar. E na verdade, é exatamente isso que vai acontecer. A grande virada começa quando John finalmente deixa de ser apenas o homem perseguido e passa a ser o homem que ataca. Ele sabe que não pode derrotar De La Rue simplesmente aparecendo na rua para um tiroteio de peito aberto. Seria suicídio. Então ele começa a agir como alguém que conhece guerra de verdade, observando, estudando o terreno, usando a escuridão, se movendo quieto como um fantasma. Ele sabe que a única chance é desestabilizar os homens de De La Rue um por um. E aí começa uma sequência incrível. John desmonta parte da quadrilha do vilão com inteligência, estratégia e uma precisão que deixa claro o tipo de passado militar que ele carrega. Ele é rápido, mortal e silencioso. E pela primeira vez, a cidade vê o tirano perder o equilíbrio. Você percebe que a máscara de poder dele absoluto começa a rachar. John é aquele cara que sabe mais do que fala e que quando fala, alguém morre. O John é um imigrante que foi atrás de um sonho simples, recomeçar a vida com a família numa terra nova. Só que essa terra nova é o tipo de lugar onde as pessoas são mais rápidas no gatilho do que na bondade, e onde a lei só funciona se quem manda resolver que ela funciona. E aí já dá para imaginar. Se alguém quer paz num lugar assim, normalmente essa paz dura 5 minutos. Quando John finalmente vê a esposa e o filho descendo daquela diligência, dá para sentir até daqui o alívio que passa pelo rosto dele. Era como se, depois de anos engolindo poeira, saudade e silêncio, ele finalmente pudesse respirar sem sentir um peso no peito. Tinha cheiro de vida nova no ar, aquela sensação boa de é agora que tudo vai dar certo. Mas se tem uma coisa que o Velho Oeste nunca soube fazer, foi respeitar a alegria dos outros. Lá, felicidade é igual água no deserto. Você encontra, mas dura pouco. E é exatamente isso que acontece. Eles entram na diligência rumo à nova casa, conversam, riem meio tímidos, tentando recuperar o tempo perdido, e ali você já pensa, poxa, finalmente um momento de paz. Mas no faroeste, se tudo está parecendo perfeito, pode apostar que o desastre está esperando atrás da próxima curva. E a curva chega rápido, muito rápido. Dentro da diligência, 2 homens aparecem. Homens daqueles que você olha e já sente que não vai dar bom. Bêbados, agressivos, sem nada a perder e sem vontade nenhuma de serem civilizados. Começa aquele clima pesado, desconfortável, aquele silêncio tenso que parece que até o cavalo percebe. E aí, dentro de um espaço apertado, sem como fugir, tudo desanda. O ataque é rápido, covarde e violento. John tenta defender a família, claro que tenta, mas ele é só um homem tentando segurar um mundo que está desabando em segundos. É brutal ver como tudo aquilo que ele esperou por anos é arrancado das mãos dele de forma tão cruel. A esposa e o filho, que deveriam ser o começo de uma nova vida, viram o estopim de uma tragédia irreversível. Aquele momento é seco, frio, e o filme não tenta transformar em algo bonito ou cinematográfico. É cru, é real, é dor pura. E aí, no auge da desesperança, vem o estalo que muda tudo. John faz o que qualquer homem do Oeste faria quando já perdeu tudo. Usa o que lhe resta, coragem e ódio. E é ali mesmo, naquele deserto sem testemunhas, que o ciclo da vingança começa. Ele reage. Mata os 2 agressores. Toma de volta o único controle que ainda podia ter. E você percebe pelo olhar dele depois do confronto que ele não matou por glória nem por fúria, mas porque não havia outra saída. Era isso ou morrer por dentro e por fora. Só que aí vem o problema. E problema grande. Um dos homens que John matou não era um Zé Ninguém qualquer. Era o irmão de Henry de La Rue, o tirano que manda naquela região como se a terra, o ar e o destino das pessoas fossem propriedade dele. De La Rue não é só um vilão,
Ele é um furacão de fúria, crueldade e poder. Um homem que não aceita perdas e que transforma qualquer dor dele em dor dos outros. Quando ele descobre a morte do irmão, a cidade inteira treme. Ninguém ousa contrariá-lo. Ninguém tenta enfrentar. Ninguém nem respira direito na presença dele. E aí é que Jon percebe que não matou apenas para sobreviver. Ele acidentalmente assinou sua própria sentença. Não porque errou, mas porque no Velho Oeste a justiça nunca foi igual para todo mundo. E para Delarue, a morte do irmão não importa se foi legítima defesa. Importa que ele precisa de alguém para culpar. E ele escolhe Jon. E enquanto Jon tenta enterrar sua dor, enterrar sua família, enterrar o pouco que restava da vida que sonhou, Delarue surge como uma tempestade. Traz consigo homens armados, ameaças veladas, fogo e medo. E o mais trágico, a cidade inteira aceita. Aceita porque é mais fácil obedecer do que lutar. Porque é mais seguro fechar os olhos do que encarar o tirano. Porque naquele pedaço de mundo, coragem é uma moeda rara. E Jon, sozinho diante de tudo isso, percebe que não existe volta. A vida que ele queria acabou ali, mesmo, naquele dia. Agora só resta a luta. Não porque ele quer ser um herói, ele nunca quis, mas porque o mundo o obrigou, porque tiraram tudo dele e ainda querem tirá-lo também. E o pior é que a cidade aceita. Aceita não porque gosta, mas porque aprendeu que lutar contra ele é cavar a própria cova. Então todo mundo vive pisando em ovos, fingindo normalidade, esperando que o próximo castigo caia no vizinho, não neles. E nesse cenário chega o Jon, justamente o homem que matou o irmão do tirano. Só imagina o tamanho do alvo nas costas dele. A notícia da morte do irmão de Delarue é como um estouro de trovão no meio do deserto. Ele não pensa duas vezes, reúne seus capangas, monta no cavalo e transforma o luto em fúria. E quando ele chega na cidade, você vê nos olhos das pessoas que elas sabem. Alguém vai pagar. Alguém inocente, culpado, qualquer um. Para Delarue isso não importa. O que importa é mostrar que ninguém toca na família dele impunemente. Aí vem uma das partes mais pesadas do filme. O prefeito e o xerife da cidade, que deveriam ser aqueles que defendem o povo, escolhem defender a própria sobrevivência. Eles entregam o Jon, como se estivessem entregando um pacote. Não tentam entender o que realmente aconteceu, não tentam investigar, não tentam nada. Apenas aceitam as regras de Delarue porque sabem que se não obedecerem, são eles que vão parar 6 palmos abaixo da terra. A covardia vira a política oficial da cidade. E no meio desse ambiente sufocante aparece uma personagem que não fala, mas diz tudo. Madeleine, a mulher do irmão de Delarue, interpretada pela Eva Green. Ela já passou por tanto sofrimento que a expressão dela virou uma mistura de silêncio, dor e resistência. Ela é muda, mas cada gesto dela revela um mundo inteiro. Um mundo de abusos, humilhação e sobrevivência. E você percebe que, assim como Jon, ela também vive presa no inferno que não escolheu. Enquanto isso, Delarue começa a caçada. Ele já sabe que foi Jon, e ele quer fazer disso um exemplo. A violência dele transborda, vira espetáculo, e a cidade inteira assiste, impotente. Ele quer que todos entendam que nada acontece sem a bênção dele. Se a justiça não existe ali, ele cria a própria, e ela sempre é cruel. Só que tem um detalhe que o Delarue não percebe. Jon não é um homem comum. Ele é um imigrante que fugiu da guerra, que lutou, perdeu a família e ainda assim tentou recomeçar. É um homem calejado, duro por dentro, mas que só queria viver em paz. Só que agora ele virou uma tempestade. Ele não tá mais fugindo, ele tá planejando, observando, esperando o momento certo. E cada minuto que Delarue pressiona a cidade, mais as pessoas percebem que talvez, só talvez, exista alguém capaz de enfrentá-lo. Não que elas digam isso em voz alta, ninguém é louco. Mas a esperança silenciosa começa a surgir nos cantinhos escuros das casas, nos cochichos, nos olhares que desviam rápido. A cidade não percebe ainda, mas a chegada do Jon ali não foi só um acaso trágico. Foi uma rachadura no poder de Delarue. Um pequeno detalhe que parece nada, mas que pode virar um caos completo. Ele não tem mais família, não tem mais paz, não tem mais nada. E quando alguém chega nesse ponto, a coragem dele vira algo assustador. Enquanto isso, Madeleine observa tudo. Ela percebe que Jon é diferente. Ela enxerga nele uma força que ela mesma perdeu anos atrás. E sem dizer uma palavra, ela começa a se aproximar. Não como um romance, mas como uma sobrevivente reconhecendo o outro sobrevivente. Ela sabe o tipo de homem que enfrenta Delarue e vive para contar. E isso muda tudo.
A cidade vive esses dias tensos, com Delarue ditando o ritmo, Jon fugindo e se escondendo, e o medo se espalhando como fumaça pela praça principal. Mas a cada novo ataque do tirano, a cada injustiça, a cada gesto de covardia coletiva, Jon se fortalece por dentro. Ele sabe que não pode fugir para sempre. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que devolver o golpe. Chegamos agora no momento em que tudo aquilo que foi construído, dor, injustiça, medo, coragem silenciosa, finalmente desaba de vez. A cidade tá um barril de pólvora. Delarue tá mais agressivo do que nunca. E Jon virou uma faca afiada. Não tem mais nada que o prenda, nada que o faça recuar. Ele tá pronto para enfrentar o inferno inteiro se precisar. E na verdade, é exatamente isso que vai acontecer. A grande virada começa quando Jon finalmente deixa de ser apenas o homem perseguido e passa a ser o homem que ataca. Ele sabe que não pode derrotar Delarue simplesmente aparecendo na rua para um tiroteio de peito aberto. Seria suicídio. Então ele começa a agir como alguém que conhece guerra de verdade. Observando, estudando o terreno, usando a escuridão, se movendo quieto como um fantasma. Ele sabe que a única chance é desestabilizar os homens de Delarue um por um. E aí começa uma sequência incrível. Jon desmonta parte da quadrilha do vilão com inteligência, estratégia e uma precisão que deixa claro o tipo de passado militar que ele carrega. Ele é rápido, mortal e silencioso. E pela primeira vez, a cidade vê o tirano perder o equilíbrio. Você percebe que a máscara de poder dele absoluto começa a rachar. Jon é aquele cara que sabe mais do que fala e que quando fala, alguém morre. O Jon é um imigrante que foi atrás de um sonho simples, recomeçar a vida com a família numa terra nova. Só que essa terra nova é o tipo de lugar onde as pessoas são mais rápidas no gatilho do que na bondade, e onde a lei só funciona se quem manda resolver que ela funciona. E aí já dá para imaginar. Se alguém quer paz num lugar assim, normalmente essa paz dura 5 minutos. Quando Jon finalmente vê a esposa e o filho descendo daquela diligência, dá para sentir até daqui o alívio que passa pelo rosto dele. Era como se, depois de anos engolindo poeira, saudade e silêncio, ele finalmente pudesse respirar sem sentir um peso no peito. Tinha cheiro de vida nova no ar, aquela sensação boa de é agora que tudo vai dar certo. Mas se tem uma coisa que o Velho Oeste nunca soube fazer, foi respeitar a alegria dos outros. Lá, felicidade é igual água no deserto. Você encontra, mas dura pouco. E é exatamente isso que acontece. Eles entram na diligência rumo à nova casa, conversam, riem meio tímidos, tentando recuperar o tempo perdido, e ali você já pensa, poxa, finalmente um momento de paz. Mas no faroeste, se tudo está parecendo perfeito, pode apostar que o desastre está esperando atrás da próxima curva. E a curva chega rápido, muito rápido. Dentro da diligência, 2 homens aparecem. Homens daqueles que você olha e já sente que não vai dar bom. Bêbados, agressivos, sem nada a perder e sem vontade nenhuma de serem civilizados. Começa aquele clima pesado, desconfortável, aquele silêncio tenso que parece que até o cavalo percebe. E aí, dentro de um espaço apertado, sem como fugir, tudo desanda. O ataque é rápido, covarde e violento. Jon tenta defender a família, claro que tenta, mas ele é só um homem tentando segurar um mundo que está desabando em segundos. É brutal ver como tudo aquilo que ele esperou por anos é arrancado das mãos dele de forma tão cruel. A esposa e o filho, que deveriam ser o começo de uma nova vida, viram o estopim de uma tragédia irreversível. Aquele momento é seco, frio, e o filme não tenta transformar em algo bonito ou cinematográfico. É cru, é real, é dor pura. E aí, no auge da desesperança, vem o estalo que muda tudo. Jon faz o que qualquer homem do Oeste faria quando já perdeu tudo. Usa o que lhe resta: coragem e ódio. E é ali mesmo, naquele deserto sem testemunhas, que o ciclo da vingança começa. Ele reage, mata os 2 agressores, toma de volta o único controle que ainda podia ter. E você percebe pelo olhar dele depois do confronto que ele não matou por glória nem por fúria, mas porque não havia outra saída. Era isso
ou morrer por dentro e por fora. Só que aí vem o problema. E problema grande. Um dos homens que John matou não era um Zé Ninguém qualquer, era o irmão de Henry de la Rue, o tirano que manda naquela região como se a terra, o ar e o destino das pessoas fossem propriedade dele. De la Rue não é só um vilão, ele é um furacão de fúria, crueldade e poder. Um homem que não aceita perdas e que transforma qualquer dor dele em dor dos outros. Quando ele descobre a morte do irmão, a cidade inteira treme. Ninguém ousa contrariá-lo. Ninguém tenta enfrentar. Ninguém nem respira direito na presença dele. E aí é que John percebe que não matou apenas para sobreviver. Ele acidentalmente assinou sua própria sentença. Não porque errou, mas porque no Velho Oeste a justiça nunca foi igual para todo mundo. E para de la Rue, a morte do irmão não importa se foi legítima defesa. Importa que ele precisa de alguém para culpar. E ele escolhe John. E enquanto John tenta enterrar sua dor, enterrar sua família, enterrar o pouco que restava da vida que sonhou, de la Rue surge como uma tempestade. Traz consigo homens armados, ameaças veladas, fogo e medo. E o mais trágico, a cidade inteira aceita. Aceita porque é mais fácil obedecer do que lutar. Porque é mais seguro fechar os olhos do que encarar o tirano. Porque naquele pedaço de mundo, coragem é uma moeda rara. E John, sozinho diante de tudo isso, percebe que não existe volta. A vida que ele queria acabou ali, mesmo, naquele dia. Agora só resta a luta. Não porque ele quer ser um herói, ele nunca quis, mas porque o mundo o obrigou. Porque tiraram tudo dele e ainda querem tirá-lo também. E o pior é que a cidade aceita. Aceita não porque gosta, mas porque aprendeu que lutar contra ele é cavar a própria cova. Então todo mundo vive pisando em ovos, fingindo normalidade, esperando que o próximo castigo caia no vizinho, não neles. E nesse cenário chega o John, justamente o homem que matou o irmão do tirano. Só imagina o tamanho do alvo nas costas dele. A notícia da morte do irmão de la Rue é como um estouro de trovão no meio do deserto. Ele não pensa duas vezes, reúne seus capangas, monta no cavalo e transforma o luto em fúria. E quando ele chega na cidade, você vê nos olhos das pessoas que elas sabem. Alguém vai pagar. Alguém inocente, culpado, qualquer um. Para de la Rue isso não importa. O que importa é mostrar que ninguém toca na família dele impunemente. Aí vem uma das partes mais pesadas do filme. O prefeito e o xerife da cidade, que deveriam ser aqueles que defendem o povo, escolhem defender a própria sobrevivência. Eles entregam o John, como se estivessem entregando um pacote. Não tentam entender o que realmente aconteceu, não tentam investigar, não tentam nada. Apenas aceitam as regras de la Rue porque sabem que se não obedecerem, são eles que vão parar 6 palmos abaixo da terra. A covardia vira política oficial da cidade. E no meio desse ambiente sufocante aparece uma personagem que não fala, mas diz tudo. Madeleine, a mulher do irmão de la Rue, interpretada pela Eva Green. Ela já passou por tanto sofrimento que a expressão dela virou uma mistura de silêncio, dor e resistência. Ela é muda, mas cada gesto dela revela um mundo inteiro. Um mundo de abusos, humilhação e sobrevivência. E você percebe que, assim como John, ela também vive presa no inferno que não escolheu. Enquanto isso, de la Rue começa a caçada. Ele já sabe que foi John, e ele quer fazer disso um exemplo. A violência dele transborda, vira espetáculo, e a cidade inteira assiste, impotente. Ele quer que todos entendam que nada acontece sem a bênção dele. Se a justiça não existe ali, ele cria a própria, e ela sempre é cruel. Só que tem um detalhe que o de la Rue não percebe. John não é um homem comum. Ele é um imigrante que fugiu da guerra, que lutou, perdeu a família e ainda assim tentou recomeçar. É um homem calejado, duro por dentro, mas que só queria viver em paz. Só que agora ele virou uma tempestade. Ele não tá mais fugindo, ele tá planejando, observando, esperando o momento certo. E cada minuto que de la Rue pressiona a cidade, mais as pessoas percebem que talvez, só talvez, exista alguém capaz de enfrentá-lo. Não que elas digam isso em voz alta, ninguém é louco. Mas a esperança silenciosa começa a surgir nos cantinhos escuros das casas, nos cochichos, nos olhares que desviam rápido. A cidade não percebe ainda, mas a chegada do John ali não foi só um acaso trágico. Foi uma rachadura no poder de la Rue. Um pequeno detalhe que parece nada, mas que pode virar um caos completo. Ele não tem mais família, não tem mais paz, não tem mais nada. E quando alguém chega nesse ponto,
A coragem dele vira algo assustador. Enquanto isso, a Madeleine observa tudo. Ela percebe que John é diferente. Ela enxerga nele uma força que ela mesma perdeu anos atrás. E sem dizer uma palavra, ela começa a se aproximar. Não como um romance, mas como uma sobrevivente reconhecendo o outro sobrevivente. Ela sabe o tipo de homem que enfrenta Delarue e vive para contar. E isso muda tudo. A cidade vive esses dias tensos, com Delarue ditando o ritmo, John fugindo e se escondendo, e o medo se espalhando como fumaça pela praça principal. Mas a cada novo ataque do tirano, a cada injustiça, a cada gesto de covardia coletiva, John se fortalece por dentro. Ele sabe que não pode fugir para sempre. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que devolver o golpe. Chegamos agora no momento em que tudo aquilo que foi construído, dor, injustiça, medo, coragem silenciosa, finalmente desaba de vez. A cidade tá um barril de pólvora. Delarue tá mais agressivo do que nunca. E John virou uma faca afiada. Não tem mais nada que o prenda, nada que o faça recuar. Ele tá pronto para enfrentar o inferno inteiro se precisar. E na verdade, é exatamente isso que vai acontecer. A grande virada começa quando John finalmente deixa de ser apenas o homem perseguido e passa a ser o homem que ataca. Ele sabe que não pode derrotar Delarue simplesmente aparecendo na rua para um tiroteio de peito aberto. Seria suicídio. Então ele começa a agir como alguém que conhece guerra de verdade. Observando, estudando o terreno, usando a escuridão, se movendo quieto como um fantasma. Ele sabe que a única chance é desestabilizar os homens de Delarue um por um. E aí começa uma sequência incrível. John desmonta parte da quadrilha do vilão com inteligência, estratégia e uma precisão que deixa claro o tipo de passado militar que ele carrega. Ele é rápido, mortal e silencioso. E pela primeira vez, a cidade vê o tirano perder o equilíbrio. Você percebe que a máscara de poder dele absoluto começa a rachar. John é aquele cara que sabe mais do que fala e que quando fala, alguém morre. O John é um imigrante que foi atrás de um sonho simples, recomeçar a vida com a família numa terra nova. Só que essa terra nova é o tipo de lugar onde as pessoas são mais rápidas no gatilho do que na bondade, e onde a lei só funciona se quem manda resolver que ela funciona. E aí já dá para imaginar. Se alguém quer paz num lugar assim, normalmente essa paz dura 5 minutos. Quando John finalmente vê a esposa e o filho descendo daquela diligência, dá para sentir até daqui o alívio que passa pelo rosto dele. Era como se, depois de anos engolindo poeira, saudade e silêncio, ele finalmente pudesse respirar sem sentir um peso no peito. Tinha cheiro de vida nova no ar, aquela sensação boa de é agora que tudo vai dar certo. Mas se tem uma coisa que o Velho Oeste nunca soube fazer, foi respeitar a alegria dos outros. Lá, felicidade é igual água no deserto. Você encontra, mas dura pouco. E é exatamente isso que acontece. Eles entram na diligência rumo à nova casa, conversam, riem meio tímidos, tentando recuperar o tempo perdido, e ali você já pensa, poxa, finalmente um momento de paz. Mas no faroeste, se tudo está parecendo perfeito, pode apostar que o desastre está esperando atrás da próxima curva. E a curva chega rápido, muito rápido. Dentro da diligência, 2 homens aparecem. Homens daqueles que você olha e já sente que não vai dar bom. Bêbados, agressivos, sem nada a perder e sem vontade nenhuma de serem civilizados. Começa aquele clima pesado, desconfortável, aquele silêncio tenso que parece que até o cavalo percebe. E aí, dentro de um espaço apertado, sem como fugir, tudo desanda. O ataque é rápido, covarde e violento. John tenta defender a família, claro que tenta, mas ele é só um homem tentando segurar um mundo que está desabando em segundos. É brutal ver como tudo aquilo que ele esperou por anos é arrancado das mãos dele de forma tão cruel. A esposa e o filho, que deveriam ser o começo de uma nova vida, viram o estopim de uma tragédia irreversível. Aquele momento é seco, frio, e o filme não tenta transformar em algo bonito ou cinematográfico. É cru, é real, é dor pura. E aí, no auge da desesperança, vem um estalo que muda tudo. John faz o que qualquer homem do Oeste faria quando já perdeu tudo. Usa o que lhe resta, coragem e ódio. E é ali mesmo,
naquele deserto sem testemunhas, que o ciclo da vingança começa. Ele reage, mata os 2 agressores, toma de volta o único controle que ainda podia ter. E você percebe pelo olhar dele depois do confronto que ele não matou por glória nem por fúria, mas porque não havia outra saída. Era isso ou morrer por dentro e por fora. Só que aí vem o problema. E problema grande. Um dos homens que John matou não era um Zé Ninguém qualquer, era o irmão de Henry de la Rue, o tirano que manda naquela região como se a terra, o ar e o destino das pessoas fossem propriedade dele. De la Rue não é só um vilão, ele é um furacão de fúria, crueldade e poder. Um homem que não aceita perdas e que transforma qualquer dor dele em dor dos outros. Quando ele descobre a morte do irmão, a cidade inteira treme. Ninguém ousa contrariá-lo. Ninguém tenta enfrentar. Ninguém nem respira direito na presença dele. E aí é que John percebe que não matou apenas para sobreviver. Ele acidentalmente assinou sua própria sentença. Não porque errou, mas porque no Velho Oeste a justiça nunca foi igual para todo mundo. E para De la Rue, a morte do irmão não importa se foi legítima defesa. Importa que ele precisa de alguém para culpar. E ele escolhe John. E enquanto John tenta enterrar sua dor, enterrar sua família, enterrar o pouco que restava da vida que sonhou, De la Rue surge como uma tempestade. Traz consigo homens armados, ameaças veladas, fogo e medo. E o mais trágico, a cidade inteira aceita. Aceita porque é mais fácil obedecer do que lutar. Porque é mais seguro fechar os olhos do que encarar o tirano. Porque naquele pedaço de mundo, coragem é uma moeda rara. E John, sozinho diante de tudo isso, percebe que não existe volta. A vida que ele queria acabou ali, mesmo, naquele dia. Agora só resta a luta. Não porque ele quer ser um herói, ele nunca quis, mas porque o mundo o obrigou, porque tiraram tudo dele e ainda querem tirá-lo também. E o pior é que a cidade aceita. Aceita não porque gosta, mas porque aprendeu que lutar contra ele é cavar a própria cova. Então todo mundo vive pisando em ovos, fingindo normalidade, esperando que o próximo castigo caia no vizinho, não neles. E nesse cenário chega o John, justamente o homem que matou o irmão do tirano. Só imagina o tamanho do alvo nas costas dele. A notícia da morte do irmão de De la Rue é como um estouro de trovão no meio do deserto. Ele não pensa 2 vezes, reúne seus capangas, monta no cavalo e transforma o luto em fúria. E quando ele chega na cidade, você vê nos olhos das pessoas que elas sabem. Alguém vai pagar. Alguém inocente, culpado, qualquer um. Para De la Rue isso não importa. O que importa é mostrar que ninguém toca na família dele impunemente. Aí vem uma das partes mais pesadas do filme. O prefeito e o xerife da cidade, que deveriam ser aqueles que defendem o povo, escolhem defender a própria sobrevivência. Eles entregam o John, como se estivessem entregando um pacote. Não tentam entender o que realmente aconteceu, não tentam investigar, não tentam nada. Apenas aceitam as regras de De la Rue porque sabem que se não obedecerem, são eles que vão parar 6 palmos abaixo da terra. A covardia vira política oficial da cidade. E no meio desse ambiente sufocante aparece uma personagem que não fala, mas diz tudo. Madeleine, a mulher do irmão de De la Rue, interpretada pela Eva Green. Ela já passou por tanto sofrimento que a expressão dela virou uma mistura de silêncio, dor e resistência. Ela é muda, mas cada gesto dela revela um mundo inteiro. Um mundo de abusos, humilhação e sobrevivência. E você percebe que, assim como John, ela também vive presa no inferno que não escolheu. Enquanto isso, De la Rue começa a caçada. Ele já sabe que foi John, e ele quer fazer disso um exemplo. A violência dele transborda, vira espetáculo, e a cidade inteira assiste, impotente. Ele quer que todos entendam que nada acontece sem a bênção dele. Se a justiça não existe ali, ele cria a própria, e ela sempre é cruel. Só que tem um detalhe que o De la Rue não percebe. John não é um homem comum. Ele é um imigrante que fugiu da guerra, que lutou, perdeu a família e ainda assim tentou recomeçar. É um homem calejado, duro por dentro, mas que só queria viver em paz. Só que agora ele virou uma tempestade. Ele não está mais fugindo, ele está planejando, observando, esperando o momento certo. E cada minuto que De la Rue pressiona a cidade, mais as pessoas percebem que talvez, só talvez, exista alguém capaz de enfrentá-lo. Não que elas digam isso em voz alta, ninguém é louco.
Mas a esperança silenciosa começa a surgir nos cantinhos escuros das casas, nos cochichos, nos olhares que desviam rápido. A cidade não percebe ainda, mas a chegada do John ali não foi só um acaso trágico. Foi uma rachadura no poder de Delarue. Um pequeno detalhe que parece nada, mas que pode virar um caos completo. Ele não tem mais família, não tem mais paz, não tem mais nada. E quando alguém chega nesse ponto, a coragem dele vira algo assustador. Enquanto isso, Madeleine observa tudo. Ela percebe que John é diferente. Ela enxerga nele uma força que ela mesma perdeu anos atrás. E sem dizer uma palavra, ela começa a se aproximar. Não como um romance, mas como uma sobrevivente reconhecendo o outro sobrevivente. Ela sabe o tipo de homem que enfrenta Delarue e vive para contar. E isso muda tudo. A cidade vive esses dias tensos, com Delarue ditando o ritmo, John fugindo e se escondendo, e o medo se espalhando como fumaça pela praça principal. Mas a cada novo ataque do tirano, a cada injustiça, a cada gesto de covardia coletiva, John se fortalece por dentro. Ele sabe que não pode fugir para sempre. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que devolver o golpe. Chegamos agora no momento em que tudo aquilo que foi construído, dor, injustiça, medo, coragem silenciosa, finalmente desaba de vez. A cidade tá um barril de pólvora. Delarue tá mais agressivo do que nunca. E John virou uma faca afiada. Não tem mais nada que o prenda, nada que o faça recuar. Ele tá pronto para enfrentar o inferno inteiro se precisar. E na verdade, é exatamente isso que vai acontecer. A grande virada começa quando John finalmente deixa de ser apenas o homem perseguido e passa a ser o homem que ataca. Ele sabe que não pode derrotar Delarue simplesmente aparecendo na rua para um tiroteio de peito aberto. Seria suicídio. Então ele começa a agir como alguém que conhece guerra de verdade. Observando, estudando o terreno, usando a escuridão, se movendo quieto como um fantasma. Ele sabe que a única chance é desestabilizar os homens de Delarue um por um. E aí começa uma sequência incrível. John desmonta parte da quadrilha do vilão com inteligência, estratégia e uma precisão que deixa claro o tipo de passado militar que ele carrega. Ele é rápido, mortal e silencioso. E pela primeira vez, a cidade vê o tirano perder o equilíbrio. Você percebe que a máscara de poder dele absoluto começa a rachar. John é aquele cara que sabe mais do que fala e que quando fala, alguém morre. O John é um imigrante que foi atrás de um sonho simples, recomeçar a vida com a família numa terra nova. Só que essa terra nova é o tipo de lugar onde as pessoas são mais rápidas no gatilho do que na bondade, e onde a lei só funciona se quem manda resolver que ela funciona. E aí já dá para imaginar. Se alguém quer paz num lugar assim, normalmente essa paz dura 5 minutos. Quando John finalmente vê a esposa e o filho descendo daquela diligência, dá para sentir até daqui o alívio que passa pelo rosto dele. Era como se, depois de anos engolindo poeira, saudade e silêncio, ele finalmente pudesse respirar sem sentir um peso no peito. Tinha cheiro de vida nova no ar, aquela sensação boa de é agora que tudo vai dar certo. Mas se tem uma coisa que o Velho Oeste nunca soube fazer, foi respeitar a alegria dos outros. Lá, felicidade é igual água no deserto. Você encontra, mas dura pouco. E é exatamente isso que acontece. Eles entram na diligência rumo à nova casa, conversam, riem meio tímidos, tentando recuperar o tempo perdido, e ali você já pensa, poxa, finalmente um momento de paz. Mas no faroeste, se tudo está parecendo perfeito, pode apostar que o desastre está esperando atrás da próxima curva. E a curva chega rápido, muito rápido. Dentro da diligência, 2 homens aparecem. Homens daqueles que você olha e já sente que não vai dar bom. Bêbados, agressivos, sem nada a perder e sem vontade nenhuma de serem civilizados. Começa aquele clima pesado, desconfortável, aquele silêncio tenso que parece que até o cavalo percebe. E aí, dentro de um espaço apertado, sem como fugir, tudo desanda. O ataque é rápido, covarde e violento. John tenta defender a família, claro que tenta, mas ele é só um homem tentando segurar um mundo que está desabando em segundos. É brutal ver como tudo aquilo que ele esperou por anos é arrancado das mãos dele de forma tão cruel. A esposa e o filho, que deveriam ser o começo de uma nova vida, viram o estopim de uma tragédia irreversível.
Aquele momento é seco, frio, e o filme não tenta transformar em algo bonito ou cinematográfico. É cru, é real, é dor pura. E aí, no auge da desesperança, vem um estalo que muda tudo. Jon faz o que qualquer homem do Oeste faria quando já perdeu tudo. Usa o que lhe resta: coragem e ódio. E é ali mesmo, naquele deserto sem testemunhas, que o ciclo da vingança começa. Ele reage, mata os 2 agressores, toma de volta o único controle que ainda podia ter. E você percebe pelo olhar dele depois do confronto que ele não matou por glória nem por fúria, mas porque não havia outra saída. Era isso ou morrer por dentro e por fora. Só que aí vem o problema. E problema grande. Um dos homens que Jon matou não era um Zé Ninguém qualquer, era o irmão de Henry de la Rue, o tirano que manda naquela região como se a terra, o ar e o destino das pessoas fossem propriedade dele. De la Rue não é só um vilão, ele é um furacão de fúria, crueldade e poder. Um homem que não aceita perdas e que transforma qualquer dor dele em dor dos outros. Quando ele descobre a morte do irmão, a cidade inteira treme. Ninguém ousa contrariá-lo. Ninguém tenta enfrentar. Ninguém nem respira direito na presença dele. E aí é que Jon percebe que não matou apenas para sobreviver. Ele acidentalmente assinou sua própria sentença. Não porque errou, mas porque no Velho Oeste a justiça nunca foi igual para todo mundo. E para de la Rue, a morte do irmão não importa se foi legítima defesa. Importa que ele precisa de alguém para culpar. E ele escolhe Jon. E enquanto Jon tenta enterrar sua dor, enterrar sua família, enterrar o pouco que restava da vida que sonhou, de la Rue surge como uma tempestade. Traz consigo homens armados, ameaças veladas, fogo e medo. E o mais trágico, a cidade inteira aceita. Aceita porque é mais fácil obedecer do que lutar. Porque é mais seguro fechar os olhos do que encarar o tirano. Porque naquele pedaço de mundo, coragem é uma moeda rara. E Jon, sozinho diante de tudo isso, percebe que não existe volta. A vida que ele queria acabou ali, mesmo, naquele dia. Agora só resta a luta. Não porque ele quer ser um herói, ele nunca quis, mas porque o mundo o obrigou, porque tiraram tudo dele e ainda querem tirá-lo também. E o pior é que a cidade aceita. Aceita não porque gosta, mas porque aprendeu que lutar contra ele é cavar a própria cova. Então todo mundo vive pisando em ovos, fingindo normalidade, esperando que o próximo castigo caia no vizinho, não neles. E nesse cenário chega o Jon, justamente o homem que matou o irmão do tirano. Só imagina o tamanho do alvo nas costas dele. A notícia da morte do irmão de de la Rue é como um estouro de trovão no meio do deserto. Ele não pensa 2 vezes, reúne seus capangas, monta no cavalo e transforma o luto em fúria. E quando ele chega na cidade, você vê nos olhos das pessoas que elas sabem. Alguém vai pagar. Alguém inocente, culpado, qualquer um. Para de la Rue isso não importa. O que importa é mostrar que ninguém toca na família dele impunemente. Aí vem uma das partes mais pesadas do filme. O prefeito e o xerife da cidade, que deveriam ser aqueles que defendem o povo, escolhem defender a própria sobrevivência. Eles entregam o Jon, como se estivessem entregando um pacote. Não tentam entender o que realmente aconteceu, não tentam investigar, não tentam nada. Apenas aceitam as regras de de la Rue porque sabem que se não obedecerem, são eles que vão parar 6 palmos abaixo da terra. A covardia vira a política oficial da cidade. E no meio desse ambiente sufocante aparece uma personagem que não fala, mas diz tudo. Madeleine, a mulher do irmão de de la Rue, interpretada pela Eva Green. Ela já passou por tanto sofrimento que a expressão dela virou uma mistura de silêncio, dor e resistência. Ela é muda, mas cada gesto dela revela um mundo inteiro. Um mundo de abusos, humilhação e sobrevivência. E você percebe que, assim como Jon, ela também vive presa no inferno que não escolheu. Enquanto isso, de la Rue começa a caçada. Ele já sabe que foi Jon, e ele quer fazer disso um exemplo. A violência dele transborda, vira espetáculo, e a cidade inteira assiste, impotente. Ele quer que todos entendam que nada acontece sem a bênção dele. Se a justiça não existe ali, ele cria a própria, e ela sempre é cruel. Só que tem um detalhe que o de la Rue não percebe. Jon não é um homem comum. Ele é um imigrante que fugiu da guerra, que lutou, perdeu a família e ainda assim tentou recomeçar.
É um homem calejado, duro por dentro, mas que só queria viver em paz. Só que agora ele virou uma tempestade. Ele não tá mais fugindo, ele tá planejando, observando, esperando o momento certo. E cada minuto que Delarue pressiona a cidade, mais as pessoas percebem que talvez, só talvez, exista alguém capaz de enfrentá-lo. Não que elas digam isso em voz alta, ninguém é louco. Mas a esperança silenciosa começa a surgir nos cantinhos escuros das casas, nos cochichos, nos olhares que desviam rápido. A cidade não percebe ainda, mas a chegada do John ali não foi só um acaso trágico. Foi uma rachadura no poder de Delarue. Um pequeno detalhe que parece nada, mas que pode virar um caos completo. Ele não tem mais família, não tem mais paz, não tem mais nada. E quando alguém chega nesse ponto, a coragem dele vira algo assustador. Enquanto isso, Madeleine observa tudo. Ela percebe que John é diferente. Ela enxerga nele uma força que ela mesma perdeu anos atrás. E sem dizer uma palavra, ela começa a se aproximar. Não como um romance, mas como uma sobrevivente reconhecendo o outro sobrevivente. Ela sabe o tipo de homem que enfrenta Delarue e vive para contar. E isso muda tudo. A cidade vive esses dias tensos, com Delarue ditando o ritmo, John fugindo e se escondendo, e o medo se espalhando como fumaça pela praça principal. Mas a cada novo ataque do tirano, a cada injustiça, a cada gesto de covardia coletiva, John se fortalece por dentro. Ele sabe que não pode fugir para sempre. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que devolver o golpe. Chegamos agora no momento em que tudo aquilo que foi construído, dor, injustiça, medo, coragem silenciosa, finalmente desaba de vez. A cidade tá um barril de pólvora. Delarue tá mais agressivo do que nunca. E John virou uma faca afiada. Não tem mais nada que o prenda, nada que o faça recuar. Ele tá pronto para enfrentar o inferno inteiro se precisar. E na verdade, é exatamente isso que vai acontecer. A grande virada começa quando John finalmente deixa de ser apenas o homem perseguido e passa a ser o homem que ataca. Ele sabe que não pode derrotar Delarue simplesmente aparecendo na rua para um tiroteio de peito aberto. Seria suicídio. Então ele começa a agir como alguém que conhece guerra de verdade. Observando, estudando o terreno, usando a escuridão, se movendo quieto como um fantasma. Ele sabe que a única chance é desestabilizar os homens de Delarue um por um. E aí começa uma sequência incrível. John desmonta parte da quadrilha do vilão com inteligência, estratégia e uma precisão que deixa claro o tipo de passado militar que ele carrega. Ele é rápido, mortal e silencioso. E pela primeira vez, a cidade vê o tirano perder o equilíbrio. Você percebe que a máscara de poder dele absoluto começa a rachar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.